Quando, então, procurar um terapeuta holístico, integrativo ou complementar? Bom, existem dois momentos em que a gente procura, né? Um é antes de dar o problema, que seria o melhor, o mais indicado, porque a terapia, ela serve para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, se eu procuro o terapeuta antes de ter uma doença, porque a doença ela tem diversas fases, né? Um dia a gente faz esse programa também explicando isso para o pessoal, que é bem legal. Existem 3 fases iniciais de toda doença que ela não é detectada no exame de sangue, que ela não é detectada no consultório médico, porque ainda você não tem sintomas aparentes de uma doença para ele poder te dar um diagnóstico, né? Você está sentindo ali algumas coisas. Então, esse sentir algumas coisas, que você ainda não é uma doença, mas você já não está se sentindo bem, ou às vezes você nem está sentindo nada, mas você quer ter uma boa saúde, você quer se prevenir, né? Então esse é o melhor momento para se procurar um terapeuta. É quando você, antes de ter um problema, antes de apresentar um problema, você se analisar e ver, poxa, o que poderia melhorar na minha vida? Como eu poderia ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, né? E aí a terapia e os terapeutas vão poder ajudar bastante. Aí, amor, desculpa te cortar, fazer um parênteses aqui. Uhum. Isso é por causa da natureza da terapia integrativa, né? Uhum. A terapia integrativa, ela não é curativa, né? Exatamente. Ela é preventiva ou paliativa. Sim. E essa é uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente tem consciência da natureza dessas terapias, então você sabe quem procurar primeiro. Então, primeiro médico, porque o médico é curativo. Quando há problemas, Isso. O trabalho do médico, ele é guiado pelo sintoma. Isso. Na sua maioria. Na maioria do trabalho da medicina é guiado por sintomas. Você vai no médico quando você tem sintomas. Sim. Para não ter sintomas, você pode procurar um terapeuta integrativo, complementar holístico, para ter uma melhor qualidade de vida, porque essa daí é uma coisa muito louca. As pessoas não fazem conta. Que conta? De quanto uma doença, quanto um problema físico ou emocional custa e quanto ele faz a gente sofrer. Uhum. Então a pessoa, para até ela ir no médico, por causa de um problema gastrointestinal, por exemplo, leva anos. E aí dá gás, mas eu tenho que ir, mas não vou. Aí dá, sei lá, dores, tem que ir, mas não vou. Aí dá, sei lá, desarranjo. Incômodo pra dormir. Meu Deus, um monte. É. Mas aí, olha o sofrimento que foi, né? Tanto tempo, né? Sim, sendo que sim, nos primeiros sintomas, ou quando, antes de sintoma, né, na primeira vez que já começou, parece que não está funcionando direito, se tivesse procurado um terapeuta, o terapeuta poderia já ter indicado muitos hábitos de vida saudáveis, muitas terapias simples que a pessoa poderia ter evitado, então, chegar nesse ponto de ter realmente um problema, né, uma doença. Então, o primeiro momento para se procurar um terapeuta é esse, é antes de ter uma doença. Mas como assim, amor? Antes? É quando eu tô bem, então? Sim, quando você está bem. Quando você olha para a sua vida, foi aquilo que eu disse, vou tentar dizer de uma outra maneira. É quando você tá bem, mas pode melhorar, né? Não, tá tudo bem, eu não tenho uma dor, mas também eu não sou a pessoa mais saudável do mundo, eu não tenho disposição, né? Se eu for no médico, ele vai falar que eu não tenho nada. Mas se eu olhar pra minha vida, eu também não tô mais uma menininha de 20 anos. Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Eu tô no meio do caminho. Então, esse é um ótimo momento para você procurar terapia, porque você já vai começar a se tratar, a melhorar os seus hábitos, a melhorar o seu condicionamento, né?
de saúde mesmo, de vida, e vai evitar muitos problemas no futuro, né? E eu posso fazer isso tanto com os terapeutas e principalmente com os médicos, né? Como a gente iniciou o programa aqui falando, nós vamos muito ao médico, porque a gente está sempre fazendo exame. Outro dia o médico mesmo, o nutrólogo, falou para mim, né? Ele falou, você nunca vai ter um diabetes na vida. Eu falei, doutor? Ele falou, porque o diabetes a gente vê 20 anos antes. Ou seja, olha um médico, que os médicos que nós vamos são todos integrativos, né? São médicos modernos, vamos dizer, né? Atualizados. E ele me explicando lá na sala, né? Ele falou assim, o diabetes, 20 anos antes, você já começa a ver alteração no organismo, né? Então, não é assim de um dia para o outro você tem um diabetes. Então, a gente faz esses exames, a gente gosta desses médicos que realmente olham para a gente, né, de maneira integrativa para saber se realmente está tudo funcionando. E aquilo que não está, a gente vai ajustando com suplementação, com hábitos, né, de vida, com melhoras na alimentação, com exercício físico, e não precisamos tomar remédio, né? Tanto que nós já estamos no Zenta, né, amor? E não tomamos remédios, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito legal. Mas continuando o assunto, então, esse primeiro momento, antes de eu ter problemas, é muito bom de eu procurar o terapeuta e o médico. E se eu tiver problemas, não, Juliana, eu já tenho uma doença instalada. Então, procure o médico, faça o tratamento recomendado. E depois de diagnosticado, depois de protocolo montado com o médico, aí você procura um terapeuta. Porque o terapeuta, ele precisa saber os remédios que você toma, o que o médico diagnosticou, o que deu nos exames. Eu, por exemplo, como terapeuta, o cliente, por exemplo, veio com um problema de diabetes. Eu fui no médico. Que médico que a senhora foi? Eu fui em tal médico. Ok, então nós vamos fazer aqui, a senhora vai procurar mais esse e esse médico. Ela falou, mas eu vim na terapia para não precisar do médico, Não, a senhora vai precisar de mais 2 médicos, né? Por quê? Porque nós vamos ver aquilo de uma maneira integrativa. Então, muitas vezes, o terapeuta vai ter esse papel de orientar o cliente à terapia integrativa, né? Às vezes o médico é um excelente médico, mas ele trabalha com aquela visão de só tratar aquele tipo específico, né, de problema. Então, por exemplo, nós já pegamos pacientes que nós indicamos para nutrólogo, nutricionista, não dá nem para listar, né, porque depende da necessidade do cliente. Mas para encerrar esse primeiro assunto, então, quando procurar um terapeuta? Se você ainda não tem sintomas, antes de ter sintomas. Se você já tem um problema, depois de ir ao médico.